bem-vindo aqui ao Educare, começa agora, aqui pelo canal Eco TV ABC. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 99435-2908, DDD 11, aqui de São Paulo. Minha convidada de hoje, que já esteve comigo em outras 2 oportunidades no Educare, é Vera Martins, educadora e autora do livro O Emocional Inteligente, que é o nosso tema de hoje, né, Vera? Já tivemos aqui o Seja Assertivo. Foi em 2008, né? 2008, que você esteve no Educare. Depois, quando foi lançado, tem a Calma. 2011. 2011. Acho que foi isso mesmo. Já estava na hora de voltar, né? Claro, E esse livro que foi lançado agora em final de 2016, né? 2015, olha, até 2015, eu já estou me perdendo um pouco aqui. Nossa, o tempo passa, hein? Passa muito rápido. E as ciências, né? Tudo isso vai se desenvolvendo. Está lá atrás, é lançada uma teoria, depois volta um estudo. É verdade. E você tem acompanhado isso já há bastante tempo, né, Vera? Essa questão. Olha, toda, você né? sabe que a minha sobrinha outro dia falou um negócio tão interessante para mim, que eu falei, nossa, o tempo passa, quando eu escrevi o Seja Assertivo, eu tinha um conhecimento, aí você vai evoluindo, né? E aí você vai escrevendo outras coisas, você vai, nossa, o quanto que as coisas mudaram, quanto que, eu diria assim, quantos conhecimentos que foram gerados, né? Nessa década aí. E aí ela até falou assim, você fica se reinventando. A gente precisa mesmo se reinventar para poder contribuir, cumprir a sua missão, né? Nós somos educadores, você também, e a nossa missão aqui é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Então, eu estudo para isso, e por isso que está esse livro aí, que é para ajudar esse povo todo, que é impressionante como, depois, nessa era do conhecimento, como que as pessoas estão com uma demanda muito grande, em termos de competências, não é? E as pessoas são muito cobradas para ter uma inteligência emocional, exatamente por causa do crescimento da demanda, né, que nós tivemos nos últimos anos, com a era da tecnologia, com a evolução, com a era do conhecimento. Porque, né, às vezes eu fico quando eu escrevi esse livro, eu fiquei me perguntando qual é a maior importância que tem, né? Porque eu vim de uma educação bastante tradicional, não sei como é que foi a tua. A minha foi bem tradicional. Naquela época, qual era a demanda que nós tínhamos nos relacionamentos humanos, nas relações interpessoais? Nós éramos educados para obedecer, não é isso? Então, dependendo do papel que você está executando, se você é uma autoridade, você manda. Assim, a autoridade tem o poder do mando, e quem não tem vai obedecer. Então, nós somos educados para sermos, que a gente chama de heterônomos, né? Que é assim, é para se submeter às regras e tudo mais. Só cumprir, não precisa pensar em nada. É assim, você faz assim, pronto. Pronto, então, mas aí com a evolução tecnológica e com essa evolução do conhecimento, as pessoas começaram a ser cobradas, a ter uma demanda de pensar. E aí vem, e mais do que isso, não só pensar, mas a gente está sendo mais educado hoje para ter autonomia, não é isso? Sim. Então, e autonomia tem preço, né? Tem. Autonomia, para você ter autonomia, essa palavra autonomia, o que vai me dar? Vai me dar liberdade emocional, eu vou lembrar de uma porção de coisas, escolha consciente, direito de escolhas, não é? Pensar pela minha cabeça. Isso exige, lidar com as consequências das suas escolhas. Perfeitamente. Então, tudo isso cria-se uma demanda muito grande no profissional, inclusive nas relações familiares. Porque com essas crianças hoje, hein, Luciane? Você que atua aí na área da educação, a criançada está demandando dos pais também ter um emocional mais inteligente, né? Então, é isso. As relações aumentam,
cria-se uma necessidade de um maior repertório de respostas às situações diversas que a gente encontra por aí. Então, não dá mais para ter só dois papéis, eu obedeço ou eu mando. Eu achei muito interessante, tem um trechinho do seu livro que você, na chamadinha, coloca emoção, coração, estômago e garganta. E a razão, o cérebro. Como fazer essa... administrar quem manda em quem? Como cuidar desse conjunto aqui, né? Emoção e razão. Olha, esse negócio, quem manda aqui, vai depender de você, da tua escolha consciente. Eu digo o seguinte, tem dois tipos tem duas formas, no geral, de você lidar com o teu emocional. Ou de forma consciente ou de forma inconsciente. O que mais tem é gente que lida de forma inconsciente. Não para pensar. Não tem ponderação, não tem reflexão, não tem autoconsciência. Então, o que significa quando a gente fala assim, nossa, eu sou um pavio curto, quando eu vi já reagi, já gritei, já engoli o sapo. Assim, tomou, levou. Tomou, levou, tá cheio de gente assim, nasci assim, cresci assim. Então, eu vejo assim que tem, quando a pessoa age dessa forma, a gente chama assim, não está se dando ao direito de estar no controle da situação e está permitindo que as emoções que vão reger toda a vida dessa pessoa. Gente, olha, eu não estou falando, Luciane, que ter emoção é ruim. Ao contrário. Sim. Emoção, ela existe e nos ajuda muito a gente regular nosso comportamento com a gente e principalmente com as pessoas. Então, é o que dá sentido para a nossa vida. Já imaginou se não tivéssemos emoção? Mas, enfim, então, a questão aqui é o que é ser inteligente ao lidar com as suas emoções? Que é o que a tua pergunta é essa. Quem manda em quem? Na verdade, como nós somos treinados e nosso cérebro ele é preparado para a gente agir automaticamente, porque vai mais rápido, né? Certo? Aquele pensamento rápido, você já viu, já fez. Então, as pessoas falam, nossa, demora muito para pensar e dá trabalho. Então, e é bom também, imagina a gente tomar decisão, todas as decisões da nossa vida, a gente tomar e ter que ficar pensando muito tempo. Então, o mundo pararia. É bom, então, ter comportamentos automatizados, que a gente chama de hábitos, e que são feitos automaticamente? Claro que são. A questão não é isso. A questão é a gente deixar que esses hábitos vão pela vida e a gente nunca questiona, nunca toma consciência disso. Para ver se é porque, você sabe, né? Hábito é bom. Sim. Agora, porque agiliza o nosso comportamento. Dá menos trabalho também, não é? Organiza. Organiza, é rápido. Agora, o problema é quando a gente está com algum hábito que deveria estar sendo revisado. E aí a pessoa age inconscientemente e acostuma o cérebro a fazer isso. Põe no automático. Põe no automático. Então, esse aqui é o perigo quando a gente fala nessa questão de inteligência emocional. Então, o que seria, então? É você, o primeiro passo, né, que a gente vai chamar aqui, eu diria que são 4 passos para você ter um emocional inteligente. Primeiro que é ter consciência do seu emocional. Tá? Ter aquela abertura de dizer assim, opa, meu corpo está reagindo aqui e eu estou com raiva. Não é? Então, essa autoconsciência do seu emocional, de como você está, isso vai exigir o quê? Vai exigir o funcionamento que você use melhor uma área do teu cérebro, que nós vamos chamar aqui, que é o pré-frontal, que muito se fala hoje em neurociência, né? A área do pensamento, a área do racional, é usar a razão para gerenciar a emoção. Porque a emoção está numa outra área do cérebro, que é o nosso sistema límbico, não é? Através da amígdala, as emoções são acionadas, e aí liga o sistema de alarme, e esse sistema de alarme que é ligado pela amígdala, que é uma estrutura neural do emocional, do sistema límbico, que é o que fica mapeando, né, o ambiente. Nossa amígdala, que está lá dentro do nosso sistema límbico, no cérebro,
ela vai dizer para você, olha, agora é a hora de você ter raiva, tristeza, medo, esse negócio é perigoso, isso soar como ameaça. Isso, quando chega ao nosso consciente, você vai perceber através do seu corpo. E aí sim, se você treinar o seu racional, o seu pré-frontal, para tomar essa consciência, é o primeiro passo para você ter uma inteligência emocional. Esse é o primeiro passo. Você quer que eu fale dos outros passos? Vamos seguir. Vamos seguir? É, porque aí a gente já vai... entende melhor. É uma forma até interessante. Claro, então, primeiro passo, autoconsciência, ok? Que é tomar consciência, usar a sua razão. E é tão interessante que quando você começa a treinar o pessoal pergunta assim, antes de falar isso, esse negócio de contar de 0 até 10. Para se acalmar, aquele de 1 a 10. É isso, lá. que é a paradinha, é o stop. Você dá um stop naquela ação, aquela reação. Para não ter a reação imediata. Automatizada, e muitas vezes vai sair coisa que você não gostaria que acontecesse. Então, essa paradinha do contar de 0 até 10 é exatamente aquele tempo que você tem de usar a tua razão, teu pré-frontal, para poder administrar o seu emocional, tirando energia do seu emocional e colocando na razão. Então, olha que coisa mais incrível. Quando você entende como é que essas áreas do cérebro funcionam, você se torna uma pessoa muito mais inteligente emocionalmente. Certo. Tá? Então, o primeiro passo seria autoconsciência. A segunda é autocontrole. Então, você está vendo que esses 2 primeiros passos são muito importantes porque é a tua autogestão. Como que eu lido com as minhas emoções. Tá? Primeiro passo, tomar consciência. O segundo, já é aquela conversa interna, tá? Do autocontrole, de gestão, onde eu vou entender o que... Primeiro eu paro, depois eu entendo. O que significa isso? E vou utilizar técnicas nesse momento para me autocontrolar. Por isso que chama razão, gerenciando a emoção. Feito isto, nesse momento que eu estou na segunda fase, que é o autocontrole, eu vou usar técnicas, que é por isso que precisa treinar muito a razão. Treinar. Pensar sobre a emoção é um treino, é um uso correto da nossa razão, do nosso pré-frontal. Tá? Então, aí eu vou estar preparado, eu comigo mesmo, para escolher qual o comportamento mais adequado, eu acho, para lidar com determinada situação. E aí vem a segunda parte da inteligência emocional. Vera, nós vamos fazer a segunda parte. Ótimo. Depois do nosso intervalo, que vai ser agora com o nosso apoiador Ricardo Russo na TV, que vai apresentar mais uma empresa hoje. Fique aí. Olá pessoal, hoje é dia de novidades. Estamos aqui no Pari, no coração do comércio de São Paulo. Estamos aqui no Castelão Ferramentas. Aqui você vai encontrar de tudo em ferramentas, são mais de 10 mil itens, 500 metros quadrados de loja e muito estoque aqui. Venha conhecer Castelão Ferramentas, de tudo para você. Olá pessoal, estamos aqui na Castelão Ferramentas, um grupo de empresas, mais de 5 lojas aqui no Pari, ferramentas, utilidades, eletrônicos e muito mais itens. Estamos aqui com o Felipão, que é o gerente aí, o comercial aqui da loja. Ele vai falar pra gente aí qual é o sucesso nesses 20 anos aí, o motivo de tanto sucesso, né? Oi, tudo bem? Queria agradecer aqui a presença, é muito bacana aqui a região. A gente trabalha com um grande número de produtos, muitas fábricas assim, com relacionamento bons, relacionamentos com a gente. Conseguimos comprar no atacado com grande volume, por isso o preço baixo. O grande sucesso é o preço baixo e o bom atendimento ao cliente. Hoje em dia nem tudo é preço, mas o bom atendimento e a satisfação ao cliente.
Então temos a linha de importados, linha de nacionais, e agora estamos começando de 3 a 4 anos atrás, começando com a importação própria. Também temos grandes produtos aí com preços bem baixos e bem competitivos. Que legal. Me fala umas 5, 6 marcas principais aí que vocês mais trabalham da Importados. Trabalhamos com a Ideia, com EDA, Excelente. Agora temos também a Wester, que também é bem forte. E começamos com a nossa própria marca, que chama DX Import. Agora também estamos trabalhando com essa região toda para fazer a distribuição nacional. Tá legal. Gostaria de agradecer a Castelão, o Felipe, toda a família, Chicão, Fabiana e todo o grupo de loja aí do Paris, que há 20, 30, 40 anos, né, distribuído em todas as lojas, vem fazendo um grande sucesso aí. E obrigado pela oportunidade. Agradecemos você a oportunidade. Precisando da gente, conte com a gente, só chegar aqui no Castelão Ferramentas. Pessoal, sigam a gente, curtam, compartilhem. Página no Face, programa Ricardo Russo na TV. Canal no YouTube, programa Ricardo Russo na TV. Instagram, programa Ricardo Russo na TV. Estamos de volta com o programa Educare, hoje com Vera Martins, que é educadora e autora do livro O Emocional Inteligente. Vera, no primeiro bloco você falou da primeira parte de como lidar, como ser inteligente emocionalmente, Isso. né? E agora a segunda etapa, qual seria para a gente poder desenvolver isso? Então, Luciane, no momento que eu já estou equilibrada emocionalmente, que eu falei da autoconsciência, tomar consciência do que você está sentindo. Depois, dialogar e ter o autocontrole para não sair por aí fazendo qualquer coisa. Aí eu vou me relacionar com o outro também. E nesse momento... Essa é a parte mais difícil, né, Vera? Pois é. E aí é que entra a questão, como que eu vou saber que a escolha que eu vou fazer do meu comportamento, como eu vou agir, como vai afetar você, as pessoas em geral. Para isso que eu preciso usar aquela técnica que todo mundo diz, mas que poucos fazem, que se chama o quê? Empatia. Que é me colocar no seu lugar e entender o que você... Se eu fizer de tal forma, como a Luciene se sentiria, como ela pensaria sobre isso que eu estou fazendo. Tá? Se eu escolher tal comportamento, eu vou analisar o contexto, não é? E vou ver as pessoas que estão lá, como que isso vai impactar no ambiente que eu estou se eu escolher esse tipo de comportamento. Então, você está vendo que tudo passa por uma escolha consciente. Você acredita que nos dias de hoje a empatia tem sido usada pouco? As pessoas precisam aprender a praticar essa questão de se colocar no lugar do outro, pensar como o outro vai se sentir. Eu continuo achando que o ser humano precisa aprender a ouvir, não é? Tá? É um treino que eu mesmo faço. Eu tenho que fazer para aprender a escutar as pessoas, não é? Porque eu vejo isso, algumas situações que a gente lida no dia a dia, que você fala, como que a pessoa não pensou, né? Essa pergunta que eu me faço, como ela não pensou que o outro poderia ou não gostar, ou que essa atitude dela poderia parecer uma coisa normal, e são pequenas coisas que, assim, que para mim seriam óbvias. E isso está errado. Mas que para o outro, que não é uma criança, que não é uma pessoa assim, que não tem ideia ainda, né, teoricamente, do que é certo e do que é errado, age de alguma sorte que eu falo, não é possível, né, isso acontecer. Luciene, assim, a gente pode abordar essa questão aí de várias formas. Uma que eu acho interessante, que está dentro, inclusive, do conceito da assertividade, é assim, muitas vezes as pessoas, quando elas não têm equilíbrio, não têm autoconfiança, quando não têm a inteligência emocional, as pessoas reagem de forma muito defensiva no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas, como não sabem lidar com suas emoções, com medo, por exemplo, então, diante de circunstâncias, por exemplo, no trabalho, situações que as pessoas enxergam, olha, lembra-se que o próprio sistema límbico ajuda nisso, as nossas crenças que
tem dentro do nosso banco de dados estão lá dizendo isso é ameaça, isso não é ameaça, isso é um perigo, isso não é, isso é certo, isso é errado. Então, na verdade, quando falta essa autoconfiança, essa inteligência emocional, as pessoas são muito movidas por crenças que limitam o próprio pensamento. E aí o nosso emocional, ele cuida o quê? Colocar a gente em área de segurança, que a gente chama de zona de conforto. Tá? Então, se meu cérebro enxerga uma situação como algo ameaçador, perigoso, tá? Então, eu vou entender dessa forma, meu cérebro, o próprio sistema límbico, a área emocional, ele vai ligar um sistema de alarme e dizer, olha, cuidado, isso aí é perigoso. E aí, nesse momento, é quando as pessoas adotam um comportamento defensivo e o foco... O que acontece numa conversa, numa comunicação? O foco passa a ser para dentro e não para fora. Então, não consegue, ela está preparada para observar no ambiente o que é perigoso e o que não é. Então, eu não tenho um racional, uma área do meu cérebro aberta para perceber o contexto como ele é na realidade. E aí as pessoas começam a se proteger muito, né, no ambiente. É quando começam a ficar mais passivas, pessoas, para se defender do perigo, da ameaça, ficam agressivas, as pessoas se tornam mais egocêntricas para se proteger, não é, contra as ameaças, e aí não tem espaço para fazer empatia. Porque a empatia, ela exige o quê de você? Um despojamento, não é? Para eu olhar, sair da minha máscara de proteção. Deixa todas aquelas crenças, aquilo tudo de lado. Baixar o medo, e para isso, então, eu preciso baixar meu emocional, meu límbico, ele precisa ser desativado. E aí eu vou olhar o outro para poder entender, através da empatia cognitiva, entender como é que você pensa, por que você pensa tal coisa sobre o que nós estamos conversando. Ou então eu entender por que você está com aquele jeitinho, aquela carinha que não está, parece que o que eu estou falando não está agradando muito. Então eu quero me colocar no seu lugar para entender como é que o que eu estou dizendo está impactando. Então as pessoas, não, na maioria das vezes, quando a gente está no estado defensivo, então nós não temos espaço na nossa atenção para prestar atenção no outro. Na verdade, na realidade. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade para fazer empatia. O nível de egocentrismo aumenta na medida em que eu tenho que ficar me protegendo contra tudo, contra todos, entendeu? E outra, né? Também tem um negócio interessante. Você entra dentro das empresas... o que as empresas... Eu trabalho com empresa, né? Sabe? Eu dou cursos dentro de empresa, trabalho com líderes, gestores das empresas, faço coaching. Então, o que eu vejo assim, muito na comunicação... Eu sou uma especialista em comunicação também, então eu fico prestando atenção. Vários aspectos. As pessoas são estimuladas a se posicionarem, a falar bem, a persuadir, a convencer pessoas, a argumentar muito bem. E esquecem que também tem um outro lado, tá? Aí que chega naquele focar ponto no outro. Que a gente ouve muito, né? Admitido pelo currículo, demitido pelo comportamento. Exatamente. Porque não tem esse emocional inteligente. Não né? tem, porque não consegue... E olha, a falta da empatia, ela é tão séria que quando você não consegue tê-la, né? Que é ter esse olhar como está o outro sentindo, pensando... isso impacta negativamente nas suas habilidades sociais de relacionamento. Então, você não consegue ter um emocional inteligente. Olha só, rapidinho. Como é que a gente... Quais são, assim, que eu vejo assim, os indicadores de uma pessoa que tem um emocional inteligente? Você percebe no dia a dia. São 6 dimensões, que, inclusive, isso foi falado por um neurocientista. Ele se chama Richard Davidson. Ele fala muito isso num livro que chama O Estilo Emocional do Cérebro. É muito legal. É um livro inteiro, ele fala disso. Eu vou falar em 2 minutos. Tá. Então, ele mostra assim, e aí eu considero como indicadores de inteligência emocional. Uma dimensão do seu estilo emocional é a tua resiliência. O quanto que você consegue lidar com situações de riscos, mas com uma boa margem de segurança e
encarar a situação, tá? Então, isso chama resiliência. Quanto que eu entro, mas eu não entro para quebrar a cara, eu entro me sentindo segura em situações de risco, preparado. Isso, lidar com frustração, por exemplo, mostra o quanto você é uma pessoa resiliente. Isso te fortalece emocionalmente para encarar as emoções negativas, inclusive, né? Sim. O medo, raiva, essas coisas todas. Então, resiliência, a sua atitude positiva, o quanto você é otimista. Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência emocional, um emocional inteligente, ele cria dentro de si uma atitude positiva. Ele é otimista, mesmo quando as coisas não dão certo, ou ele tem medo, ele tem raiva, emoções aflitivas, ele continua, ou frustrado, né? Ele continua acreditando que aquilo é passageiro, porque ele sabe que vai ser melhor. Então, o otimismo está aí. Essa é outra dimensão da inteligência emocional. Pessoas que têm inteligência emocional são pessoas otimistas, que têm uma atitude positiva frente à vida. Aí, terceiro vem autopercepção do corpo, sacar como é que teu corpo está funcionando. Para você já ligar a chave aqui do seu racional e falar, opa, preciso tomar consciência e ter autocontrole e escolher um comportamento eficaz. Então é autopercepção. O quarto é a sensibilidade ao contexto. Eu tenho que prestar atenção, tenho que olhar e tenho que ter empatia, se eu não tenho. Como que eu vou perceber ambiente real? Quinto, é a tua sensibilidade, a sua intuição social, que ele chama, né? Que é o que isso, intuição social? Eu olhar para a Luciene, olhar, a Luciene hoje está com uma carinha assim, e eu consigo ter essa intuição e me adequar e me adaptar a você, as minhas reações emocionais também. Eu não vou chegar e ficar brincando com você quando você está triste, debochar quando você está com raiva, entendeu? Então, ter essa adequação ao contexto, essa intuição social, isso depende da sua empatia. Se você não tem empatia, como é que você vai ter esse equilíbrio emocional, tá? E aí faltou o sexto? Faltou! Eu estava tentando ver se você estava me contando nos dedos aí. E o sexto, que é a atenção. Tá? O quanto você consegue ter atenção, foco, você ter uma atenção concentrada ou não, né? Porque tem gente que é totalmente distraído e faz cada vexame, não é? Não consegue perceber como é que os outros estão. Então, a atenção é uma dimensão do nosso estilo emocional que é importantíssima, porque ela vai comandar todas as outras 5 dimensões. Se eu não tenho o poder da atenção, do foco, eu também não vou conseguir ter empatia. É verdade. Percebe? Vera, só para a gente fechar, a gente tinha uma segunda, a gente falou empatia, eu te interrompi. E a quarta? A quarta, que é a habilidade social, que é habilidade assertiva de comunicação. Por exemplo, de onde que vem a comunicação assertiva? É uma habilidade social de dizer tudo o que você pensa, o que você sente, o que você quer, de uma maneira eficaz, educada, que você não vai invadir o território do outro e você vai ser pertinente àquele contexto. Sim. Então, a habilidade social é você saber lidar com você para poder lidar com o outro. Isso é uma habilidade social. Vera, e que depende dos outros três. Eu adoraria ter a habilidade agora de fazer o tempo se multiplicar para a gente poder continuar conversando. Tá muito bom. Você que quiser saber um pouco mais, está aqui o livro da Vera Martins, o Emocional Inteligente. Você pode saber um pouco mais do trabalho da Vera pelo site www.assertiva.com.br. Vera, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Foi um prazer imenso, viu? Obrigada a você que esteve conosco aqui no Educar. Eu te vejo na próxima semana. Até lá.